Hoje foi o primeiro dia de trabalho de Estelle Stone como empregada doméstica na mansão de James Brown. Apesar de sua idade, 50 anos, ela foi contratada sem qualquer hesitação. Assinou o contrato sem hesitar e apenas 3 dias após a entrevista, encontrou-se diante de uma porta que, por si só, parecia uma obra de arte. Em seu quarto de serviço, ela acabara de terminar de se trocar. Seus movimentos eram precisos e suaves. Estelle ajeitou o cabelo e olhou para as mãos, que apesar dos anos, pareciam acostumadas a tarefas mais importantes do que limpar. "É hora de começar", sussurrou ela. Ao chegar à porta, ela se preparava para subir ao 2º andar, quando de repente ouviu um barulho estrondoso, como se algo pesado tivesse caído no andar de baixo, no hall de entrada principal. Estelle pareceu acordar. Ela não sentiu medo, apenas um despertar. "Isso é estranho. O Sr. Brown deveria estar na cidade. Os seguranças estão sempre de plantão. O que está acontecendo?" Ela se surpreendeu. Ela abriu a porta silenciosamente. Na estreita abertura que levava à escada, 2 silhuetas vestidas de preto e armadas passaram rapidamente por seu campo de visão. Elas acenaram bruscamente com as mãos, dando ordens rudes. Estelle fechou a porta silenciosamente. Ela ouviu o barulho de botas pesadas, mas não ouviu gritos ou sons de reação da segurança. Na silência da casa, isso parecia incomum. Normalmente, era sempre barulhento ali, e a segurança reagia instantaneamente a qualquer movimento. Estelle percebeu. Não há segurança. Provavelmente, eles presumiram que ela não apareceria hoje. Na enorme mansão, a única pessoa capaz de ajudar o proprietário era ela. Estelle percebeu que precisava agir. O tempo passava sem parar. Estelle abriu o armário de serviço e habilmente pegou uma haste de aço longa e fina, destinada às janelas. Sentindo seu peso, ela a escondeu na mão e, reunindo seus pensamentos, preparou-se para agir. Na sala de estar, James Brown, pálido de terror, estava em pé com sua filha de 8 anos, Lily, encolhida contra ele, com os olhos cheios de lágrimas. 3 ladrões mascarados o cercaram. Um deles, segurando uma espingarda, gritou ameaçadoramente: "Todos no chão! E você, garota, também! Não faça barulho!" O milionário se ajoelhou lentamente, tentando proteger a filha. Os bandidos, acreditando que a presa fácil já estava em suas mãos, não ouviram o leve rangido da porta se abrindo. Estelle entrou repentinamente pela porta. Como um raio, ela se lançou para a frente. Seus movimentos eram impressionantemente rápidos. Estelle, em um piscar de olhos, estava atrás do bandido mais próximo com uma espingarda. 2 movimentos rápidos e bruscos, e o bandido caiu silenciosamente no chão. Sua arma escapou de suas mãos. Sua mão assumiu uma forma estranha e antinatural. Os 2 que restavam ficaram paralisados. Seus olhares se voltaram do companheiro contorcido para a mulher vestida de empregada doméstica que estava em pé sobre ele com uma expressão impassível. "O que?" Um deles começou timidamente. James Brown, milionário, e sua filha Lily foram salvos. Brown expressou sua gratidão, mas ao mesmo tempo ficou chocado com a forma como uma mulher idosa comum neutralizou um criminoso armado com uma eficácia impressionante. "Quem é ela realmente?" pensou James. Os 2 bandidos restantes não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Seu companheiro, um homem forte, armado com uma espingarda, estava deitado no chão, gemendo de dor, depois de ter sido ferido por uma empregada doméstica. O 2º bandido, alto e magro, apontou a arma para Estelle. "Não se mexa!" ele começou, mas as palavras ficaram presas na garganta e ele não conseguiu terminar. "Ou vou estourar seus miolos." Estelle não se moveu, mantendo a calma, com as mãos cruzadas à frente do corpo, como se tivesse acabado de lavar a janela. Mas seu olhar, perspicaz e avaliador, expressava sentimentos completamente diferentes. "Larguem as armas", disse Estelle em voz baixa, mas firme.
Vão embora antes que algum de vocês cause um dano irreparável. Você está louca, velha, gritou o terceiro bandido, o mais baixo e claramente nervoso. Não vamos deixar você em paz. Não, disse Estelle, com um tom quase imperceptível de cansaço na voz. Eu já estraguei tudo. Olhares nervosos passaram entre os bandidos. Eles vieram aqui em busca de um saque fácil, não de um conflito com uma mulher misteriosa que parecia um fantasma de um filme de ação. O bandido magro, decidindo agir, deu um passo à frente. Ele se virou para seu parceiro atarracado, sem tirar os olhos de Estelle. Você pega o Brown e a menina, eu cuido disso. Suas palavras foram interrompidas. Estelle desapareceu repentinamente do lugar onde estava. Em vez de atacar, ela usou uma longa barra de aço que segurava nas mãos. Com um movimento rápido e calculado, ela tocou um botão na parede, escondido sob um elemento decorativo. Um botão que abria um painel de proteção acima da lareira. James Brown percebeu imediatamente que se tratava de um botão de alarme. Enquanto os bandidos tentavam entender o que havia acontecido, Estelle atacou inesperadamente a silhueta magra. Com tanta força e precisão que se ouviu um estalo característico, ela bateu com a barra no pulso dele, onde ele segurava a pistola. A pistola caiu no tapete com um barulho surdo. Ao ver seu parceiro agarrar o braço e gritar de surpresa, o terceiro bandido decidiu fugir. Mas, ao olhar para James Brown e sua Lily, ele mudou de ideia. Ele não podia ir embora de mãos vazias. O bandido correu para Lily. Não ouse tocar na minha filha, gritou Brown, saindo do seu torpor pela primeira vez e tentando se levantar. Estelle colocou-se entre o bandido e a menina. Seu movimento foi o último nessa cena. Ela jogou a barra de aço para o lado e, contando apenas com a força de suas pernas, deu um golpe rápido no joelho do criminoso. Ele gritou de dor e caiu, rolando desajeitadamente sobre a mesa. De repente, sirenes soaram e o barulho dos carros se aproximando ficou cada vez mais alto. A ansiedade tomou conta de todos. Os bandidos, deitados no chão, estavam completamente desmoralizados. James Brown se aproximou de Estelle, segurando Lily nos braços. A menina chorava baixinho, encostada em seu ombro. Senhorita Stone, a voz do milionário tremia devido ao choque que havia sofrido. Você nos salvou. Como isso foi possível? De onde você tirou essas habilidades? Estelle olhou para ele com uma expressão calma. Seus olhos não revelavam nenhuma emoção. Sr. Brown, disse ela, ajeitando o avental, que permanecia impecavelmente limpo. 50 anos é um tempo considerável para aprender duas coisas: limpar com habilidade e cuidar do que é valioso. O senhor mencionou que tem coisas muito valiosas em sua casa. Eu simplesmente encarei isso de um ponto de vista profissional. Brown olhou para ela. Mas essas técnicas não é nada do que ensinam nas aulas de autodefesa. Tudo é decidido pelo professor, Sr. Brown. Se não se importa, vou ligar para a polícia e colocar tudo em ordem, disse ela, acenando com a cabeça para os bandidos. Estelle informou ao operador, de forma clara e concisa, o endereço e os detalhes do incidente. Depois de desligar o telefone, começou a recolher os cacos do vaso que se partiu quando o bandido caiu. Com a filha encolhida contra si, James olhou para a mulher com admiração. Ambos estavam vivos. Ele estava grato, mas o choque gradualmente se transformou em um desejo obsessivo de encontrar uma maneira de retribuir o favor. Afinal, ela era obviamente alguém mais importante do que uma simples empregada doméstica. Graças a Estelle, James relaxou, mas não imaginava que o verdadeiro objetivo dos bandidos não se resumia a um simples assalto. O plano deles era muito mais sofisticado. Eles pretendiam ocultar os rastros de quem realmente o traiu, eliminando a segurança. As luzes das sirenes da polícia inundaram a entrada principal da mansão. 5 minutos após a ligação de Estelle, a casa de James Brown estava completamente bloqueada.
Os policiais cercaram rapidamente a área e neutralizaram os bandidos, que estavam amarrados no chão, graças às ações ágeis, embora dolorosas, da empregada. Segurando Lily, que já havia se acalmado, James Brown acenou em resposta ao oficial sênior. "Eles já estão esperando, detetive", disse Brown secamente. A empregada os enfaixou. O detetive Davis, um homem corpulento com um olhar cansado, observava com surpresa Stella Stone, que calmamente e metodicamente recolhia os cacos restantes do vaso. "Você?", perguntou Davis, apontando para Stella. "Você ajudou a capturá-los?" "Eu não permiti que eles fizessem mal ao Sr. Brown e à sua filha. É meu dever garantir a ordem", respondeu Stella calmamente, levantando-se com uma postura impecável. Davis franziu os olhos, cético. Havia algo nela que lhe causava uma estranha sensação de familiaridade. Seus movimentos, seu olhar, até mesmo o tom de sua voz, tudo isso lhe parecia incrivelmente familiar. Por um segundo, ele teve uma suspeita, mas logo a descartou. Tinha coisas demais para fazer para se dar ao luxo de ficar fazendo suposições. Era melhor não dar atenção a isso e deixar todas as perguntas para depois. No momento, ele estava mais preocupado com a ausência de segurança e a maneira misteriosa como 3 ladrões armados foram neutralizados sem um único tiro. Enquanto os policiais levavam os criminosos e Lily, já mais calma, adormecia, Stella se afastou para um canto tranquilo da entrada. De repente, ela foi tomada por uma onda de nostalgia, provocada pela visão das algemas e dos uniformes. 50 anos, uma idade considerável, e grande parte de sua vida foi dedicada a tarefas que nada tinham a ver com o lar. 25 anos atrás, uma lembrança repentina e aguda, como um raio, a atingiu. A jovem cadete da Academia de Polícia surgiu em sua memória. Desde criança, ela se interessava por treinamento físico, e na academia isso se tornou seu principal hobby. Os instrutores a apelidaram de máquina devido à velocidade fenomenal com que ela dominava várias técnicas de combate. Ela aperfeiçoava as técnicas de luta durante horas para neutralizar os adversários com a máxima velocidade. Depois passava para movimentos fluidos, usando a força do adversário a seu favor. Mas o que ela mais gostava era a arte da luta corpo a corpo e do desarmamento, uma disciplina que lhe deu precisão e, mais importante, paciência. Cada um de seus golpes hoje, precisos, mínimos e mortalmente eficazes, era fruto desses inúmeros treinos. Sua vida era motivada pela busca pela justiça. Ela não apenas aprendia, mas vivia isso. Ela serviu na polícia por muitos anos. Sua carreira foi bem-sucedida, mas há 2 anos ela a encerrou. Tendo alcançado o cargo de subchefe de polícia, ela, apesar de seu trabalho ter se tornado puramente administrativo, encontrava prazer em, às vezes, participar sozinha da captura de criminosos junto com seus subordinados. Foi exatamente isso que causou sua queda. Stella e sua equipe conseguiram encurralar um dos líderes mais perigosos de uma gangue criminosa especializada em sequestros. Durante a detenção, quando o criminoso tentou fugir, Stella usou uma técnica destinada a imobilizá-lo. No entanto, devido à adrenalina e a uma lesão antiga que ela havia causado a ele, ela acidentalmente lhe causou ferimentos graves. Apesar de suas ações terem permitido colocar mais 60 cúmplices do líder atrás das grades, a liderança considerou que ela havia excedido suas autoridades. Ela não se arrependeu de tê-lo capturado, mas o sistema permaneceu inflexível. Devido à sua transgressão, inicialmente planejaram rebaixá-la a tenente. No entanto, Stella não estava disposta a abandonar seus métodos. Ofereceram-lhe a oportunidade de se aposentar antecipadamente. Era uma forma menos severa de demissão. Stella aceitou a proposta e se afastou completamente, deixando para trás tudo o que era valioso para ela. Foi nesse momento que ela decidiu desaparecer para sempre nas sombras.
James Brown se dirigiu a ela. O detetive Davis se afastou para examinar o perímetro, deixando-os a sós. Senhorita Stone, ele disse baixinho, não vou perguntar onde você aprendeu isso, mas por que justamente empregada doméstica? Estelle se virou para ele. Eu precisava de um trabalho silencioso, discreto, Sr. Brown, e você precisava de uma empregada doméstica fiel. Brown assentiu, e em seus olhos não se lia apenas gratidão, mas um profundo e novo respeito. Sem saber sobre seu passado na polícia, ele achava suas habilidades ainda mais impressionantes. Cuidei da segurança, ele sussurrou. A falha no sistema de que falei não foi acidental. Uma das pessoas mais próximas a mim, o chefe do turno da noite, Simon, adoeceu repentinamente. Ele nunca tinha ficado doente antes. Eu não poderia imaginar que havia sido traído e que exatamente no momento em que Simon desapareceu, meu sistema de segurança parou de funcionar. Naquele dia, ficamos completamente indefesos. Ele olhou para Estelle, que já se dirigia para a porta, para verificar se os detetives precisavam de ajuda. Preciso de alguém para substituí-lo, pensou James Brown, com pensamentos frenéticos. Preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém que não tenha medo de tomar decisões e agir com determinação. Alguém que possa, assim, com uma mão só. De repente, James Brown teve uma ideia arriscada. Propor à empregada doméstica que se tornasse sua guarda-costas pessoal. Mas ele não sabia como ela reagiria. Na manhã seguinte ao incidente, um silêncio tenso se instalou na mansão, interrompido apenas pelo som das vassouras. Estelle voltou às suas tarefas, mas sua paz interior estava perturbada. James a esperava em seu escritório. Ele estava sentado atrás de uma grande mesa, com os braços cruzados, o olhar concentrado e fixo. Senhorita Stone, por favor, sente-se. Precisamos conversar seriamente, disse James, sua voz soando tensa. Estelle ficou parada no lugar. Senhor James, preciso terminar a limpeza da sala de estar, disse Estelle com indiferença. Esqueça a limpeza. Trata-se de você, do seu trabalho, do seu novo trabalho, interrompeu James, recostando-se na cadeira. Nunca vi nada parecido. Você neutralizou 3 homens armados, usando apenas um esfregão e sua agilidade. Você salvou a minha vida e a de Lily. Você não é apenas uma empregada doméstica, Estelle. Você é uma verdadeira profissional. Ele pegou um envelope fino em cima da mesa. Quero lhe oferecer o cargo de minha guarda-costas pessoal. O salário será 10 vezes maior do que você ganha agora. Você só precisará cuidar da minha segurança e da segurança de Lily. O que você acha? Perguntou ele, esperando uma resposta positiva. Estelle olhou para o envelope e depois olhou calmamente para ele. Não, Sr. James, respondeu Estelle com firmeza. Agradeço a oferta e o reconhecimento das minhas habilidades, mas vim aqui para trabalhar como empregada doméstica. Paz é o que procuro, e o cargo de guarda-costas, como se sabe, não implica tranquilidade. James franziu a testa. Tranquilidade? Você que possui tais habilidades procura tranquilidade? Perguntou ele duvidoso. Sim, minha resposta é definitiva. Se não há mais perguntas, vou voltar às minhas tarefas, declarou Estelle, preparando-se para sair. Uma semana se passou. Estelle estava desempenhando suas tarefas com excelência, mas seu trabalho era constantemente interrompido. James demonstrava uma insistência excessiva. Ele tentava encontrá-la sem querer, fazia perguntas sobre sua vida pessoal e regularmente deixava pequenos presentes na cozinha, dinheiro que era o dobro do seu salário semanal. Ela sempre devolvia esse dinheiro. Senhorita Stone, por favor, aceite isso. É o pagamento pelo cuidado extra com meus ternos, ele garantia. Cuidados extras não fazem parte das minhas responsabilidades, Sr. James, ela respondia, devolvendo as notas. Certa noite, enquanto Estelle lavava o chão da cozinha, outra empregada, Marie, se juntou a ela. Estelle, você não acha que o Sr. James está agindo de forma estranha?
perguntou Marie, olhando em volta com apreensão. Estelle endireitou-se. Em que sentido, Marie? Perguntou Estelle. Ele nunca se interessou pela equipe, mas agora está sempre procurando você. Lembra que ele até comprou um aspirador novo e muito caro, embora o antigo funcionasse perfeitamente? É como se ele estivesse tentando convencê-la ou... sussurrou Marie. Ou o quê, Marie? Estelle olhou para ela, esperando que continuasse. Talvez ele esteja com medo de alguma coisa e acredite que só você pode ajudá-lo. Há rumores na mansão sobre esse roubo e todos sabem quem o impediu. Estelle, voltando a lavar o chão, ficou em silêncio. As fofocas dos empregados apenas reforçavam suas suposições. James estava confuso e precisava desesperadamente do apoio dela. Tudo bem. Vou fazer algumas correções para enfatizar que a decisão de Lily foi correta e instintiva, e também para mostrar que o homem que a seguia era um novo sujeito não identificado, sem relação direta com o assalto fracassado. Na manhã seguinte ao incidente na mansão, reinava um silêncio tenso, interrompido apenas pelo som das vassouras. Estelle voltou a cumprir suas tarefas, mas sua tranquilidade estava abalada. James a esperava no escritório. Ele estava sentado atrás de uma mesa enorme, com os braços cruzados, seu olhar atento e insistente. Senhorita Stone, por favor, sente-se. Precisamos conversar seriamente, disse James, sua voz soando tensa. Estelle ficou parada no lugar. Estelle respondeu indiferentemente. Senhor James, preciso terminar a limpeza da sala de estar. Esqueça a limpeza. Trata-se do seu trabalho, sobre o seu novo trabalho, interrompeu James, apoiando-se no encosto da cadeira. Nunca vi nada parecido. Você neutralizou 3 homens armados usando apenas um esfregão e sua agilidade. Você salvou a minha vida e a de Lily. Você não é apenas uma empregada doméstica, Estelle. Você é uma profissional. Ele pegou um envelope fino da mesa. Quero lhe oferecer o cargo de minha guarda-costas pessoal. O salário será 10 vezes maior do que você ganha agora. Você será responsável pela minha segurança e pela segurança de Lily. O que você acha? Perguntou ele com esperança. Estelle olhou para o envelope e depois para o rosto dele, mantendo a calma. Não, Sr. James, respondeu Estelle com firmeza. Agradeço a oferta e a sua gentileza, mas vim aqui para trabalhar como empregada doméstica. Paz é o que procuro, e o cargo de guarda-costas, como se sabe, não oferece tranquilidade. Tranquilidade? James franziu a testa. Você, uma mulher com tais habilidades, procura tranquilidade aos 50 anos? Ele olhou para ela com desconfiança. Concordo. Minha resposta é definitiva. Se não houver mais nada, vou voltar ao meu trabalho, disse Estelle, preparando-se para sair. Uma semana se passou. Estelle fazia a limpeza, mas seu trabalho era constantemente interrompido por James. Ele tentava de todas as maneiras encontrá-la por acaso, fazia perguntas pessoais e deixava pequenos presentes na cozinha, dinheiro que duplicava seu salário semanal. Estelle recusava invariavelmente. Senhorita Stone, por favor, aceite isso. É pelo cuidado extra com meus ternos, ele assegurava. Cuidados extras não fazem parte das minhas responsabilidades, Sr. James, ela retrucou, devolvendo as notas. Certa noite, enquanto Estelle lavava o chão da cozinha, outra empregada, Marie, se juntou a ela. Estelle, você não acha que o Sr. James está agindo de forma estranha? Perguntou Marie, olhando em volta com constrangimento. Estelle se controlou. Em que sentido, Marie? Perguntou Estelle. Bem, antes ele nem notava a equipe. Agora está sempre procurando você. Lembra que ele até comprou um aspirador novo e muito caro para você, embora o antigo funcionasse perfeitamente? Parece que ele está tentando convencê-la de algo ou... sussurrou Marie. Ou o que, Marie? Estelle olhou para ela, esperando que continuasse. Talvez ele esteja com medo de alguma coisa e acredite que só você é capaz de protegê-lo. Na mansão, todos comentam sobre o assalto e sabem quem o impediu.
Estelle voltou a lavar o chão sem dizer nada. Os boatos dos empregados apenas reforçavam suas suposições. James estava ferido e precisava desesperadamente do apoio dela. Alguns dias depois, no meio do dia, enquanto Estelle trabalhava no salão principal, a porta se abriu de repente. Lily invadiu a casa, respirando com dificuldade, com os olhos arregalados e os cabelos despenteados. Sua mochila escolar caiu no chão de mármore. "Papai!" exclamou Lily, procurando um lugar para se esconder. "Eu estava indo para casa a pé pela primeira vez e alguém estava me seguindo." James imediatamente correu para a filha. O motorista de Lily, que sempre deveria segui-la, ficou preso no trânsito, e Lily, decidindo não esperar, resolveu tomar as rédeas da situação. "Tem certeza, Lily?" perguntou James, abraçando-a, sua voz trêmula de medo. "Talvez você só tenha se assustado." "Não!" exclamou Lily, se apertando contra o pai. Primeiro, passou um carro preto estranho, e dentro dele estava um homem desconhecido. Ele dirigia muito devagar ao meu lado. Eu virei a esquina e corri para casa por outro caminho. Ele não parecia um bandido, mas tinha uma aparência assustadora. "Papai, eu fiquei com medo." Ao ouvir as palavras da menina, Estelle imediatamente largou o esfregão. Correndo até a janela, ela rapidamente examinou a rua. Não havia ninguém à vista, mas ela já sabia que a menina estava dizendo a verdade. Não era apenas um medo passageiro, mas um novo perigo real. Alguém aproveitou o incidente do assalto para se aproximar da família. Isso foi a gota d'água. Estelle sentiu renascer em si o antigo e esquecido desejo de justiça. Sua segurança pessoal e sua tranquilidade já não tinham mais importância para ela. Estelle dirigiu-se ao escritório de James. "Sr. James", ela anunciou, parando diante dele, "aceito sua proposta." James levantou-se de um salto e exclamou, "Sério? Eu sabia que você..." "Duas condições", declarou Estelle com determinação, sem um pingo de humildade de empregada doméstica nos olhos. "Primeiro, você não interfere. Segundo, precisamos iniciar uma investigação. Por que sua segurança desapareceu e quem o traiu?" James acenou com a cabeça e uma expressão de esperança passou por seu rosto. Estelle Stone saiu do escritório, segurando um envelope com seu novo salário, e seus pensamentos já estavam ocupados com a lista de tarefas que precisaria começar a realizar no dia seguinte. Sua busca de 2 anos por uma vida tranquila havia chegado ao fim. "Estou de volta ao trabalho", ela sussurrou, "mas não tem nada a ver com a polícia. E não é vingança. É algo que diz respeito a mim pessoalmente." Olhando para as janelas escuras atrás das quais Lily dormia, ela se lembrou do pânico que viu nos olhos de James. Estelle sabia que, por causa desse milionário desconfiado e sua filha bondosa, talvez tivesse que dizer adeus para sempre à paz e tranquilidade. Na manhã seguinte, Estelle trocou o avental limpo do uniforme por um terno azul escuro. Ele caía perfeitamente nela, com uma precisão quase militar, e a fazia parecer não uma empregada doméstica, mas uma profissional altamente qualificada. Foi no escritório dele que ela o encontrou. James estava sentado à mesa, folheando nervosamente os documentos que supostamente deveriam incluir seu plano de investigação. "Sr. James", disse Estelle, com voz formal e categórica, "antes de começar a trabalhar, preciso estabelecer algumas regras. Você é meu cliente e, como sua guarda-costas e investigadora, sou responsável pela sua segurança. Você não deve interferir nos meus métodos e deve ser honesto comigo. Concorda?" James colocou os papéis de lado. "Concordo, Estelle", respondeu James. "Vamos ao que interessa. Por onde começamos? Já fiz uma lista de todos os funcionários da segurança. Eles precisam ser interrogados. É preciso descobrir por que Simon, o chefe do turno da noite, desapareceu", disse ele impaciente. "Não", objetou Estelle, balançando a cabeça. "Não vamos interrogar. Primeiro, vamos observar.
As pessoas que traíram você e aqueles que seguiam Lily não têm relação direta com os bandidos. Isso indica que a traição foi planejada. Vamos começar pela sua casa. Pela casa? Surpreendeu-se James. Concordo. O traidor deve ter fornecido aos ladrões não apenas informações sobre o horário da segurança, mas também sobre seus hábitos diários. Vou começar descobrindo quais funcionários sabiam que você estava na sala naquela noite e quem sabia que seu motorista se atrasaria para buscar Lily. Durante 3 dias, Stelle agiu de forma metódica e discreta, às vezes fingindo ser uma empregada doméstica quando as circunstâncias assim o exigiam. James a seguia por toda parte como uma sombra, o que o irritava. Por que você está bisbilhotando meu depósito? E por que conversa tanto com Marie sobre receitas? Isso não se parece com uma investigação normal, sussurrou James, irritado quando se afastaram dos funcionários. É assim que se parece uma investigação, Sr. James, disse Stelle calmamente. Há várias câmeras de vigilância instaladas no depósito que, segundo você, estão com defeito. E Marie é a empregada doméstica que trabalha nesta casa há mais tempo do que todos os outros. Ela sabe muito bem quem entrava, quem saía e quem demonstrava um interesse excessivo pela sua rotina. Stelle aproximou-se dele e sussurrou. Marie me contou que, um dia antes do roubo, Thomas, seu assistente pessoal, entrou em seu escritório. Segundo ela, ele veio buscar alguns documentos, mas ficou lá por 10 minutos. Estou tentando descobrir o que ele poderia ter visto ou feito durante esse tempo. Enquanto você faz listas, eu procuro erros humanos. James ficou perplexo. Thomas, ele trabalha para mim há 8 anos, exclamou indignado. A traição geralmente começa onde a vigilância enfraquece. Agora vamos ver os registros do cartão eletrônico dele das últimas 2 semanas, disse Stelle, sem lhe dar oportunidade de responder. Não era fácil trabalhar com James. Ele estava acostumado a comandar, não a obedecer. Naquela noite, enquanto analisavam os dados eletrônicos em seu escritório, ele tentou novamente assumir o controle. Olhem aqui, disse James, apontando para a tela do laptop. O cartão de acesso de Thomas foi ativado no estacionamento à meia-noite do dia do roubo. Ele claramente deixou algo aqui. Não, Stelle respondeu calmamente. Ele estava no estacionamento, o que por si só não significa muito, exceto que ele estava aqui. Isso pode ser explicado pelo trabalho. Estou interessada em outra coisa. Observe esses dados. E ela apontou para a tabela. Stelle mostrou a ele que o passe eletrônico de Thomas havia sido usado apenas uma vez, 4 dias antes do roubo, para acessar o escritório de Simon, o chefe da equipe noturna de segurança, que naquele momento estava supostamente doente. Por que seu assistente pessoal precisa de um cartão de acesso ao escritório do chefe da segurança? Afinal, ele não tem permissão para acessar os sistemas de segurança, perguntou Stelle. Os olhos de James estavam arregalados. Os olhos de James estavam bem abertos. Não sei, admitiu James, sentindo o chão escapar sob seus pés. Thomas, provavelmente ele estava apenas entregando algum documento. Talvez, respondeu Stelle, acenando com a cabeça. Ou ele usou o passe de outra pessoa para desligar as câmeras por um momento ou descobrir o horário das patrulhas de Simon. Você disse que Simon ficou doente? Isso é muito conveniente. Não há coincidências neste jogo, Sr. James. Thomas é a nossa única chave para entender o que aconteceu com Simon e por que o ataque ocorreu justamente nesse momento. James olhou para a tela, sem acreditar que o homem que lhe dedicou quase 10 anos de trabalho pudesse traí-lo. Ele olhou para Stelle, que já estava guardando seu laptop. Ela estava certa. Ela realmente tinha mãos hábeis. Amanhã vou entrar em contato com esse Thomas e obrigá-lo a se explicar. James cerrou os punhos de raiva. Não, disse Stelle com firmeza. Você não deve entrar em contato com ele. Se ele está envolvido nisso, já sabe que está sendo procurado.
E se ele está ligado àqueles que estavam seguindo Lily, qualquer ação imprudente sua pode ser perigosa. Agora sou sua motorista pessoal e guarda-costas de Lily. Você ficará aqui. Estelle saiu do escritório. Em sua mente já havia se formado um quadro completo. As ações de Thomas não foram acidentais. Ele eliminou Simon e desativou a segurança. E alguém, um homem desconhecido em um carro preto, esperava pacientemente pelo momento certo. Ela compreendeu que toda essa cadeia de ações, começando com a eliminação de Simon e terminando com a vigilância de Lily, era apenas uma cobertura, uma máscara que escondia o verdadeiro motivo, que era muito mais significativo do que um simples roubo ou vingança. Atraí-lo? James perguntou nervosamente. Achei que iríamos apenas interrogá-lo. Se ele for inocente, isso ficará claro rapidamente. Se ele for inocente, ele mesmo voltará ao trabalho. Se não for, ele não aparecerá até ter certeza de que não há perigo. Não podemos simplesmente esperar, Estelle afirmou com determinação. Precisamos forçá-lo a agir. Temos 3 pontos-chave que precisam ser controlados. Estelle estendeu a planta da mansão sobre o capô do carro. Primeiro, o servidor principal. Você precisa transferir para lá uma pasta com dados financeiros falsos, mas muito significativos, do tipo que só chamariam a atenção de Thomas e seus homens. Você deve fazer isso pessoalmente, fingindo negligência. Em segundo lugar, sobre Simon. Não sabemos o que aconteceu com ele, mas se Thomas o eliminou, ele precisa garantir que Simon não diga nada. Vamos informar que Simon sairá do hospital em 2 dias e prestará depoimento à polícia. E o mais importante, Lily. Vou buscá-la na escola e levá-la para casa por um caminho diferente, não convencional. Se Thomas realmente está atrás dela, ele tentará aproveitar minha ausência. Estarei preparada para isso. Não quero que Lily corra riscos, exclamou James indignado. É um risco controlável. A ameaça já é real, Sr. James, afirmou Estelle. Estamos apenas dando a ela a oportunidade de se manifestar. Agora você não deve confiar em ninguém. Absolutamente ninguém, concluiu ela, seu olhar não deixando margem para dúvidas. O plano foi colocado em ação. No dia seguinte, James, sob o olhar atento de Estelle, cumpriu sua tarefa. Ele esqueceu de deixar a pasta com o nome Auditoria da Fusão sobre a mesa ao lado do servidor principal, que ficava no porão. Estelle decidiu ver como reagiriam ao boato sobre Simon. Não houve telefonemas, consultas ao hospital ou movimentos suspeitos relacionados a Thomas. Ele ignorou completamente a armadilha envolvendo Simon. Não entendo por quê, comentou Estelle, olhando para os monitores. Ou ele está muito confiante de que Simon ficará calado, ou Simon é completamente indiferente para ele. Por que isso o preocupa? Perguntou James, cada vez mais nervoso. Dados, Sr. James, nada mais, disse Estelle. Eles esperaram 4 horas. O silêncio era total. Estelle já estava quase decidida a ir embora quando ouviu-se um clique suave da fechadura eletrônica no porão. Thomas apareceu no monitor da câmera de vigilância. Ele estava vestido com roupas comuns. Seu rosto estava pálido e suado. Ele se movia rapidamente, mas com insegurança. Thomas pegou a pasta, enfiou-a debaixo do casaco e saiu correndo. Ele foi pego. Vou ligar para a polícia, exclamou James. Espere, exclamou Estelle, segurando-o pelo braço. Isso é só o começo. Ele não está sozinho. Estamos observando-o. A segunda fase está começando. No dia seguinte, Estelle decidiu levar Lily da escola, assumindo o papel de motorista. Para isso, ela escolheu propositalmente uma rota que passava por bairros residenciais confusos. Estelle dirigia devagar, observando atentamente os espelhos retrovisores. Ela não confiava nas câmeras. Seus instintos eram uma referência mais confiável. De repente, na terceira esquina, ela o viu. Um SUV preto apareceu na esquina, o mesmo que Lily tinha visto em frente à casa. Ele imediatamente reduziu a velocidade, mas o motorista manteve uma distância segura e suas ações eram precisas demais.
profissionais demais. Ele não estava tentando ultrapassar, mas sim controlando a situação. Senhora Estelle, o que aconteceu? Perguntou Lily, sentindo a tensão do banco de trás. Não se preocupe, Lily. Só estou verificando como estão nossos freios, disse Estelle calmamente. Estelle virou bruscamente em uma viela estreita que levava a um parque abandonado. O SUV a seguia de perto. No final da viela, Estelle entrou em um beco sem saída. O vilão percebeu que havia sido descoberto. O SUV freou bruscamente e um homem alto e musculoso, vestido de preto, saiu dele. Não era Thomas. Ele correu rapidamente em direção ao carro. Lily, feche os olhos e cubra a cabeça com as mãos, exclamou Estelle. Ao apertar o botão no chaveiro, ela acionou a armadilha que havia instalado na véspera. Com um estrondo alto no para-brisa do SUV do criminoso, uma rede aerossol prateada se abriu, privando instantaneamente o motorista de sua visão. Em pânico, o homem tentou arrancar o polímero pegajoso, arranhando-o com as mãos. Estelle não perdeu tempo. Ela imediatamente deu ré no carro e dirigiu-se para a mansão. Ao retornar, James ficou chocado com a notícia da perseguição. Estelle, porém, permaneceu calma. Ela já havia entrado em contato com o detetive Davis para informar sobre o criminoso detido e entregar-lhe a gravação de vídeo com Thomas. Thomas roubou os dados. Seu cúmplice tentou entrar em contato com Lily. Ambos agem sob ordens. Mas por que, Sr. James? Por que eles ignoraram Simon, mas se concentraram tanto nos dados financeiros? Estelle não tirava os olhos dele. James desviou o olhar. Não consigo entender. Não entendo, Estelle. É apenas um roubo que não deu certo. James afastou-a com um tom desesperado. Estelle balançou a cabeça, olhando ao redor do escritório. Seus olhos se fixaram em um compartimento secreto na estante que James tentava esconder. Ele estava atordoado, confuso, e suas palavras eram claramente insinceras. De repente, ficou claro para ela que sua obsessão pelos dados significava que o verdadeiro alvo não era o criminoso, mas o segredo que James escondia naquela mansão. Para proteger ele e Lily, Estelle precisava conquistar a confiança total de James. De volta à mansão, Estelle sentiu que a tensão estava aumentando. James estava claramente tentando se manter distante dela, e suas mentiras eram irresistíveis. Estelle decidiu que era hora de revelar seu maior segredo para conquistar a confiança dele. Ela encontrou James em seu escritório. Ele estava sentado, nervosamente beliscando a têmpora. Sr. James, começou Estelle, fechando a porta, não chegaremos a lugar nenhum enquanto você continuar mentindo para mim. Mas antes, preciso lhe dizer uma coisa. O que você quer dizer, Estelle? Não tenho tempo para suas enigmas, respondeu James com um tom cansado. Meu nome é Estelle Stone, tenho 50 anos. Há 2 anos, decidi me aposentar antecipadamente, deixando o cargo de subchefe de polícia, disse ela em tom calmo. James ficou paralisado, com os olhos arregalados de espanto. Lentamente, ele se levantou da mesa. Espere, polícia? Você, vice-chefe de polícia? Você é a empregada da minha casa, não é? Ele disse isso com descrença, sua voz quase inaudível. Isso é absurdo. É impossível. Sim, é verdade, respondeu Estelle com firmeza. Eu me aposentei depois daquele incidente de abuso de autoridade. Eu precisava de paz e a encontrei na sua mansão. Pareceu-me o lugar ideal para me esconder de tudo. E escolhi sua família porque achei que você era uma pessoa honesta que precisava de proteção. Mas você... Por que não disse nada? Exclamou James, seu choque se transformando em raiva. Porque eu queria descobrir o que você esconde quando mente para mim. Se você quer que eu ajude Lily, precisa confiar em mim. Agora é a sua vez. O que você está procurando, Sr. James? E por que Thomas não aproveitou a oportunidade com Simon? Exigiu Estelle. Por um momento, James hesitou, mas então seus ombros caíram. Tudo bem, admitiu James, baixando a voz.
Você não está enganada. Thomas, acabei de descobrir que ele é filho do meu principal concorrente no mercado, que ainda luta ativamente contra mim. Achei que ele estivesse procurando documentos para prejudicar meu negócio. Por isso, tentei esconder isso de todos, inclusive de você. A confissão de James, embora incompleta, levou Steele a agir imediatamente. A polícia já estava a par do caso de Thomas, por isso não fazia sentido esperar por um mandado oficial. Decidiram colocá-lo sob vigilância antes de o prenderem. Você vai ficar aqui. Não posso arriscar sua vida, respondeu Steele. Não, afirmou James categoricamente. Eu vou com vocês. Preciso saber o que ele está procurando e quem está por trás de tudo isso. Além disso, 2 observadores são sempre melhores do que um. Tarde da noite, usando um segundo carro, menos visível, que Steele havia preparado com antecedência, eles começaram a perseguição. Thomas não tinha experiência como criminoso profissional. Ele cometeu os erros típicos de um novato, dirigindo-se por uma estrada longa e pouco movimentada para fora da cidade. Depois de 1 hora de viagem, eles se viram em uma floresta densa e escura. A estrada se transformou em um caminho de terra esburacado. De repente, os faróis de Thomas iluminaram uma pequena clareira onde ficava uma pequena cabana de madeira em ruínas. Thomas estacionou o carro atrás do galpão e se escondeu na casa. Steele estacionou o carro a uma distância segura. Saindo do carro, eles se dirigiram para a casa, escondendo-se atrás de árvores velhas. Começou a chover, piorando a visibilidade e abafando os sons. Eles se aproximaram silenciosamente da única janela iluminada. Steele espiou cautelosamente pela janela, enquanto James se encostou nela, pressionando-se contra a parede. Ambos ficaram chocados com o que viram. Steele e James se afastaram da janela, seus corações batendo freneticamente. O tremor que tomava conta de James não era mais causado pelo frio, mas sim por um forte choque. O que foi isso? Sussurrou James, quase inaudível. Silêncio, sussurrou Steele. Eles estão aqui. Eles sabem que você chegou, James. Você não deveria ter vindo. Não, Steele, exclamou James com os olhos assustados. Lá está Simon. Ele está amarrado a uma cadeira com o rosto coberto de hematomas. Ele está vivo. Isso significa que Thomas não o matou, mas por que eles o estão mantendo preso? Steele rapidamente deu a volta na casa, avaliando a situação. Tudo ficou claro. A armadilha com Simon não funcionou, porque Thomas sabia muito bem que seu chefe de segurança não poderia testemunhar, sendo prisioneiro deles. Eles o mantêm como refém. Ele sabe demais sobre o sistema de segurança da casa. Se ele abrir a boca, eles perderão o controle. Precisamos ir embora, James. Eles têm armas e, pelas ações deles, dá para ver que estão se preparando para nos perseguir. Alertou Steele, preparando-se para recuar. Ir embora e abandonar o chefe de segurança? James não conseguia acreditar. Isso é impossível. Não dá para salvá-lo agora. São 3 contra 2, e eles estão armados, enquanto nós não temos armas. Não posso arriscar sua vida enquanto Lily fica sozinha na mansão. Nossa tarefa é reunir provas para que a polícia possa intervir rapidamente. Se atacarmos agora, seremos derrotados. Precisamos fugir, afirmou Steele com firmeza. James respirava com dificuldade, mas concordou com um aceno de cabeça. Ele entendeu que Steele estava certa. A impulsividade os destruiria. Silenciosamente, eles voltaram para o carro. De volta à mansão, Steele e James ficaram horrorizados com o que viram na floresta. O tremor que paralisava James já não era consequência do frio, mas sim do choque que havia sofrido. Lá está Simon, exclamou James com o horror refletido em seus olhos. Ele está amarrado a uma cadeira com o rosto coberto de hematomas. Ele está vivo. Isso significa que Thomas não o matou. Mas por que o estão mantendo preso? Steele rapidamente deu a volta na casa, avaliando a situação. Eles estão usando-o como refém. Ele sabe demais sobre o sistema de segurança da casa.
Agora entendo por que a armadilha com Simon não funcionou. Thomas sabia que o chefe de segurança não poderia testemunhar, sendo prisioneiro deles. Estelle entrou em contato com o detetive Davis, informando-lhe as coordenadas de Thomas e seu cúmplice, expressando sua preocupação com um possível sequestro. Ouça-me com atenção, James. A polícia chegará em 1 hora. Temos apenas 30 minutos para preparar tudo. Thomas já pegou os dados financeiros falsos e provavelmente já percebeu que são falsos, disse Estelle. Ele vai voltar para pegar a pasta verdadeira. Ele precisa desaparecer antes da chegada da polícia. Temos que estar prontos para o seu retorno, mas desta vez não vamos persegui-lo, vamos prendê-lo. Estelle mandou James juntar tudo o que tinha valor. Documentos, dinheiro e, o mais importante, Lily. Precisamos simular uma fuga. Você coloca Lily no carro e eu mostro a ele o que ele está procurando. Vamos forçá-lo a agir rápido e sem pensar 2 vezes, explicou Estelle. Arrasado, James finalmente se rendeu. Ele levou Estelle até um compartimento secreto no cofre e tirou de lá uma pasta fina, velha e amarelada. Aqui, disse James entregando-lhe a pasta. Eu reuni esses documentos por precaução. 3 anos atrás, quando meu rival começou seus jogos sujos, eu os reuni por precaução. Esse é o principal segredo dele. Achei que nunca seria útil, mas se eles estão procurando algo capaz de destruí-lo, é isso. Não vou deixar que eles tenham isso. Estelle guardou a pasta no esconderijo. James subiu e desceu com Lily nos braços. No momento em que chegaram à porta da frente, soou o alarme. Ele está aqui, sussurrou Estelle. James, entre rapidamente no carro, estacione depois da curva. Lily deve ficar em segurança, eu cuido disso. Apesar das dúvidas, James obedeceu a ordem ao ver a determinação nos olhos de Estelle. No momento em que o portão se fechou atrás do carro de James, Thomas invadiu a porta dos fundos da mansão. Sozinho, desgrenhado e armado, ele correu para o escritório de James. No hall, Estelle o viu. Você está atrasado, Thomas, disse Estelle, olhando calmamente para ele do meio do hall. Eles já foram embora. Não, exalou Thomas com dificuldade, apontando a arma para ela. Eles não poderiam ir embora sem pegar isso. Onde está a pasta, Estelle? Você pegou. Seu chefe não confiaria um segredo desses a você sem motivo. Eu não sou sua inimiga. Seu pai está manipulando você, disse Estelle, dando um passo para o lado. A polícia está indo para o seu esconderijo. Você tem alguns minutos para largar a arma. Ninguém vai destruir minha família. A pasta! Exclamou Thomas, dando um passo nervoso à frente. Estelle calculou instantaneamente a distância e, sem pensar 2 vezes, jogou o molho de chaves de James no rosto de Thomas. Thomas, reagindo instintivamente, se protegeu. Estelle se lançou sobre Thomas. Um tiro foi disparado, mas errou o alvo, e a bala atingiu o teto. Estelle, usando suas habilidades adquiridas na polícia, derrubou Thomas e tirou a arma dele. Ele caiu no chão, respirando com dificuldade. Estelle se inclinou sobre ele. O jogo acabou, Thomas. A pasta está salva. Seu pai não vai recebê-la. Agora nos leve até Simon, ela declarou com determinação. Thomas, sem oferecer resistência, deitou-se no chão, seu olhar fixo não em Estelle, mas em um tapete antigo pendurado na parede atrás dela. Você não entende, sussurrou Thomas com desespero e não raiva na voz. Eu precisava queimá-la. Eu precisava, mas não consegui. O que você não conseguiu pegar está na minha pasta, disse Estelle apontando para o casaco. Não! Exclamou Thomas, tentando se sentar. Você acha que meu pai é o único que está procurando essa pasta? Esse documento vai destruir ele e James, mas o malfeitor já conseguiu roubá-la. De quem você está falando? Perguntou Estelle, tensa. Do Fisher. Ele é um inimigo de longa data, tanto de James quanto do meu pai. Ele trabalha em uma empresa concorrente. Ele precisa de provas para acusar James de ter protegido meu pai em um negócio feito há 3 anos. Fisher vai incriminar James para destruir os dois.
disse Thomas, horrorizado. De repente, Estelle percebeu que Thomas era apenas uma manobra de distração. Durante a briga com o filho do rival, o verdadeiro inimigo, Fisher, aproveitou a situação, invadiu a mansão e roubou a pasta. Agora, Fisher tinha tudo o que precisava não apenas para arruinar James, mas também para colocá-lo atrás das grades. Estelle percebeu que a única pessoa que poderia ajudá-la na luta contra Fisher era agora o próprio Thomas. Sua prioridade era encontrar quem realmente mantinha Simon em cativeiro. Estelle baixou os braços e olhou com tristeza para Thomas, que ainda estava no chão, contorcendo-se de dor, mas com uma expressão de puro horror no rosto. Ao lado dele estavam uma pistola e um molho de chaves. "Levante-se, Thomas", disse Estelle. "Agora você, seu pai e James estão no mesmo barco. Conte-me tudo sobre Fisher e seu plano. Comece com Simon. O que aconteceu com ele?" Thomas, levantando-se com dificuldade, colocou as mãos atrás da cabeça. Ele parecia uma criança assustada, não um assistente ameaçador. "Simon ainda está naquela casa na floresta. Nós o deixamos lá com meu assistente, Harry. Eu deveria voltar assim que recebesse a pasta", disse Thomas com a voz trêmula. "Harry recebeu instruções. Se eu não voltasse com a pasta em 1 hora, ele deveria pegar Simon e ir embora. Nesse caso, os dois desaparecerão." "Não temos tempo para esperar pela polícia", afirmou Estelle com determinação. "Vamos até lá, você vai nos levar. Mas primeiro, o que você sabe sobre Fisher?" "Fisher não era apenas um concorrente do meu pai", começou Thomas. "Ele era seu parceiro de negócios. Ele planejou um esquema de corrupção e depois envolveu meu pai nele. A pasta contém provas da inocência do meu pai, mas também de que James sabia do esquema e conscientemente manteve silêncio para preservar seus lucros. Fisher pretende usar essas provas para destruir James por encobrimento e meu pai por participação no esquema. Ele pretende matar os dois no mercado." Estelle assentiu. Ela havia se envolvido em uma verdadeira e implacável guerra corporativa. "Então está combinado", disse Estelle. "Você me leva até Simon. Depois de libertá-lo, você testemunhará contra Fisher. Em troca, eu o ajudarei a provar que você agiu sob pressão do seu pai." Thomas respondeu sem hesitar. "Tudo bem, me leve até o carro. Ainda dá tempo." Eles entraram rapidamente no carro de Thomas. Estelle sentou-se no banco do passageiro. Por uma estrada conhecida, ela dirigiu o carro para a floresta. No caminho, encontraram James, que estava nervoso, esperando por eles na esquina. "Estelle, o que aconteceu? Onde está meu pai?" perguntou James, correndo em direção ao carro. "A pasta não está mais aqui. Fisher a levou. Thomas se juntou a nós. Sente-se no banco de trás. Temos muito pouco tempo para salvar Simon", informou Estelle rapidamente. Ao ouvir sobre Fisher, James entrou no carro em silêncio, chocado com a notícia. Ao chegarem à casa isolada, encontraram um silêncio total. O carro do cúmplice de Harry tinha desaparecido. "Droga", murmurou Thomas. "Chegamos tarde demais. Harry foi embora." "Vamos verificar a casa", sugeriu Estelle. "Talvez Simon tenha deixado alguma coisa para nós." Estelle entrou primeiro, segurando a arma de Thomas nas mãos. James e Thomas a seguiram. Lá dentro, tudo estava como eles esperavam. Mapas, fotos, caos. No entanto, Simon e Harry não estavam à vista. "Ninguém. Então Harry foi embora", supôs James. "Espere", disse Estelle, interrompendo-o, e apontou para a mesa. "Tem algo aqui." Debaixo do laptop, Estelle encontrou um pequeno pedaço de papel enrolado. Nele havia uma nota escrita à mão por Simon. "O que está acontecendo?" perguntou James. Estelle desdobrou o bilhete e leu em voz alta o seu conteúdo. "Eles foram embora. Ele disse que não há mais lugar para nós nesta casa e que vamos voltar para o lugar antigo. Ele levou o celular, mas deixou algo para mim. Ele foi embora, mas eu sei exatamente o que é." Estelle olhou para Thomas. "De que lugar ele está falando?"
Thomas franziu a testa e balançou a cabeça. Não sei, nunca usamos isso como base. Estamos aqui pela primeira vez. Isso é mentira, afirmou Stelle, olhando para James. Ele esteve aqui. Ele sabia que Simon havia deixado um bilhete e não disse nada porque esse lugar é importante para ele. Stelle voltou o olhar para James. James, Simon deixou um bilhete para você. Onde fica esse lugar antigo que só você e ele conhecem? James ficou pensativo. Seus olhos refletiram primeiro irritação, depois compreensão. Eu entendi, sussurrou James. Existe um lugar. Um farol abandonado na costa, a 24 quilômetros daqui. Eu o comprei há muito tempo, mas nunca o usei. Só Simon e eu sabíamos da entrada secreta que construímos. Só ele sabia como chegar lá. Então, por que Thomas se orienta tão bem nesta casa, se é a primeira vez que eles estão aqui? Perguntou Stelle. Não sei, disse Thomas desesperado, olhando para os lados. Vamos para o farol, disse James, dirigindo-se a Stelle. É a nossa única chance e a única maneira de salvar Simon. Stelle assentiu, mas seu olhar permaneceu em Thomas, e ela percebeu seu nervosismo. Sente-se ao volante, Thomas, ordenou Stelle. Você vai dirigir. Ao se virar para ir em direção ao carro, Thomas não percebeu que Stelle discretamente pegou do chão um pedaço de plástico que ela havia notado quando ele caiu. Era um fragmento de um minúsculo chip de localização. De repente, Stelle percebeu. Thomas não podia agir sozinho. Esse localizador havia sido instalado em Thomas pelo próprio Fisher. No entanto, a luz indicadora não estava acesa, o que significava que a comunicação com Thomas havia sido perdida. Isso aconteceu exatamente no momento em que eles deixaram a mansão. Fisher não suspeitava que Thomas havia se aliado a eles e estava indo para o farol. O carro de Thomas corria pela estrada noturna em direção ao litoral. Ao volante, pálido, mas totalmente concentrado, estava o próprio Thomas. Ao lado dele estava Stelle, com uma pistola na mão e o localizador quebrado. No banco de trás estava James, com sua agitação nervosa palpável. Simon deve estar exatamente lá. O farol é o lugar ideal para isolar uma pessoa. Não há ninguém em um raio de muitos quilômetros, observou James. Para Fisher, isso é simplesmente perfeito, disse Stelle, sem tirar os olhos da estrada. Ele pegou a pasta. O próximo passo, obviamente, será eliminar todos que possam atrapalhá-lo, e o primeiro da fila será Simon. Ele sabe que você vai correr para salvar seu chefe de segurança. É uma armadilha. Temos que encontrá-lo. Ele é a única pessoa que me resta, exclamou James. Vamos encontrá-lo, mas vamos agir de acordo com as minhas regras, afirmou Stelle. Thomas, em quanto tempo você pode nos levar até lá? 10 minutos, se não encontrarmos a polícia. A estrada é nova, muito rápida, disse Thomas. Thomas, você disse que Harry foi embora, perguntou Stelle. Por que ele não levou Simon com ele como combinado? Eu não sei. Harry é um cara leal, mas covarde. Talvez ele tenha ficado com medo quando percebeu que eu não tinha voltado no prazo, disse Thomas, apertando o volante e cruzando os dedos nervosamente. Ele recebeu ordens para desaparecer. Talvez ele tenha simplesmente deixado Simon para se salvar. Stelle não conseguia acreditar que Harry tivesse agido por vontade própria. Provavelmente, ele recebeu uma ordem mais severa de Fisher. Quando Harry desapareceu, Fisher provavelmente desligou o sinalizador para não perder tempo com você. Isso é bom para nós. Temos uma vantagem. Precisamos encontrar Simon antes que Fisher perceba que você mudou de lado e não consiga chegar ao sinalizador, disse Stelle. Ao chegar ao sinalizador, ele se apresentou diante deles exatamente como James havia descrito. Um gigante abandonado e silencioso, erguendo-se à beira de um promontório íngreme. Não havia nenhum ser vivo nas redondezas, apenas o barulho das ondas batendo nas rochas. James, pare o carro aqui. Eu vou sozinha,
disse Estelle. Você sabe onde fica a entrada secreta. Mostre-a, mas fique do lado de fora. Thomas, você vai nos dar cobertura e servir como meu contato. Não, disse James com firmeza. Eu vou com você. Não vou deixar Simon sozinho. Sua única tarefa é permanecer vivo por Lily. Se eu for morta, você sabe o que fazer. Chame a polícia e conte a eles sobre Fisher. É uma ordem, disse Estelle com severidade. James concordou relutantemente. Eles saíram do carro. O vento frio do mar penetrava até os ossos. James dirigiu-se ao pé do farol, onde uma escada velha e enferrujada levava a uma modesta entrada de serviço. Aqui, sussurrou James, há uma escotilha debaixo da escada. Simon instalou uma fechadura com código. O código é a data em que o contratei, 10-05-12. Estelle acenou com a cabeça e pegou na arma, pronta a disparar. Thomas, proteja-me, ordenou Estelle. Ajoelhando-se, ela digitou rapidamente o código. A fechadura se abriu com um clique. Estelle abriu a escotilha e desceu silenciosamente na escuridão. Thomas a seguiu. O interior estava frio e úmido. Estelle acendeu a lanterna e descobriu que o local estava vazio, exceto por algumas ferramentas enferrujadas. Ela já estava prestes a subir quando, de repente, ouviu um gemido baixo e quase imperceptível vindo da sala ao lado. Eles entraram cautelosamente na sala mais distante. Lá, amarrado a um cano velho, estava Simon. Ele estava espancado, mas ainda respirava. Estelle, você veio. Eu sabia, sussurrou Simon com a voz rouca. Seus olhos, cheios de dor, refletiram horror quando ele percebeu Thomas atrás de Estelle. Você chegou, sussurrou Simon com a voz trêmula de medo. Você vai terminar? Não, Simon, já está tudo terminado. Viemos para te libertar, exclamou Estelle, correndo em direção a ele. Simon, eu sou Thomas, apresentou-se ele, dando um passo à frente. Não quero te fazer mal. Estou com eles. Não confie nele, sussurrou Simon com voz rouca. O cúmplice dele me trouxe para cá, dizendo que eu deveria ficar aqui até a chegada de Fisher para o golpe final. O golpe final? O que isso significa? Perguntou Estelle, tentando entender a situação. Fisher não pretendia me matar imediatamente. Ele quer que James apareça aqui. Ele quer que eu olhe nos olhos de James e diga a ele que Fisher venceu. Ele quer quebrar o ânimo dele. Eu sou seu homem mais leal, e ele pretende me usar para destruir James, sussurrou Simon. Estelle ouviu passos do lado de fora da sala. Não era James. Encostada na parede, ela esperou. A porta rangeu. Harry, amigo de Thomas, entrou na sala com um celular na mão, com a câmera ligada. Ao ver Estelle com a arma, ele parou e olhou para Thomas. Você! Gritou Harry, dirigindo-se a Thomas. Você traiu seu pai e seu chefe. Você é um traidor. Eu sabia que você era um covarde. Como ousa trazer essa mulher aqui? Eu não trabalho mais para o Fisher, Harry. Não vou deixar você fazer mal ao Simon, disse Thomas, dando um passo em direção a ele. Você é um idiota. A pasta está com o Fisher. Minha recompensa aumentou. Agora vá embora. E você, empregada, abaixe a arma. Estamos esperando James. Fisher quer que James veja isso com seus próprios olhos, disse Harry, lentamente sacando sua arma. Não haverá transmissão ao vivo, afirmou Estelle categoricamente. Harry sorriu. Isso vai acontecer, e toda a imprensa ficará sabendo. Fisher quer que James veja como vou obrigar Simon a assinar uma confissão de ocultação de corrupção. Caso contrário, vou matá-lo agora mesmo. Se você assinar, Simon permanecerá vivo. De repente, a porta da sala se abriu e Estelle, que estava pronta para atirar, congelou. Na porta estava James, com uma expressão de raiva e desespero no rosto. Ele ouviu a conversa deles. Você quer que ele me acuse? Sussurrou James. Harry riu. Ótimo. E agora, o que você está fazendo aqui, chefe? Quero que pegue essa arma e elimine Simon, o chefe da segurança. Essa é a última ordem de Fisher.
Se você não cumprir a tarefa, vou obrigá-lo a assinar a confissão e depois matá-lo eu mesmo. De repente, Steele percebeu. Fisher já estava na cidade. Seu verdadeiro objetivo não era a execução no farol, mas forçar James a admitir publicamente sua derrota. Fisher pretendia aproveitar isso, anunciando imediatamente sua vitória e divulgando a pasta assim que James desistisse. Steele tinha uma última chance. Ela precisava convencer James e Thomas a unirem forças para neutralizar Harry e obter acesso ao seu telefone. Era a única maneira de entrar em contato com Fisher e descobrir seu último plano. A tensão era insuportável na sala úmida do farol. James, tremendo de nervosismo, estava parado na porta. Harry segurava a arma e o celular com câmera nas mãos. Steele apontou sua arma para Harry, enquanto Thomas, pronto para agir, ficava entre os dois. "Decida-se, chefe!" gritou Harry. "Atire no seu cachorro, ou diga ao Fisher que você se rende. Não perca tempo!" Steele percebeu que tinha apenas alguns segundos antes que James perdesse o controle. "Pare!" gritou Steele, sem tirar os olhos de Harry. "Harry, você é um material descartável para eles. Assim que você confessar, Fisher vai se livrar de você para esconder as pistas. Você entende isso, não é?" "Cale a boca, empregada. Meu honorário merece algo melhor", retrucou Harry. "Thomas", disse Steele, sem interromper o que estava fazendo. "Você sabe como Harry interrompe a comunicação com Fisher, não é? Ele deveria ter recebido um sinal indicando que você não voltou. A comunicação ainda está ativa. Ele usa constantemente o canal temporário deste telefone para receber ordens diretamente. Assim que recebe uma instrução, ele o desliga", disse Thomas rapidamente. "James", gritou Steele. "Não pense. Harry quer que você pegue a arma. Finja que vai matar Simon. É a nossa única chance." Com o horror nos olhos, James lentamente estendeu a mão para a arma que estava aos pés de Steele. "Harry, ele está recuando. Ele está pronto para matar seu amigo. Agora você venceu", disse James, levantando a arma com esforço. Por um instante, Harry relaxou a tensão e olhou para James. "Ótimo! Câmera, comece a gravar, chefe. É a sua chance." No mesmo instante em que Harry estendeu a mão mecanicamente para registrar o momento do assassinato, Steele acenou para Thomas. Thomas reagiu instantaneamente. Ele pulou em Harry, jogando todo o seu peso sobre ele. "Ah, seu traidor!" gritou Harry, tentando se afastar de Thomas. No meio da confusão, a arma de Harry caiu de suas mãos e voou para o lado. James, ainda com a arma nas mãos, parou, sem saber quem atacar. Steele correu para Simon e, sem perder tempo, cortou as cordas com a faca que sempre carregava consigo. Harry e Thomas brigavam, rolando pelo chão e se espancando. Thomas era mais forte, mas Harry lutava com uma fúria desesperada. Harry conseguiu arrancar o telefone das mãos de Thomas e quebrá-lo contra a parede. "Droga!" exclamou Thomas. "A comunicação foi interrompida." Steele terminou de libertar Simon e exclamou: "Não importa. James, ajude Thomas, senão Harry vai fugir." James recuperou a consciência e, sem pensar duas vezes, jogou a arma no chão e correu para ajudar Thomas. Juntos, eles rapidamente imobilizaram Harry. "Você vai se arrepender disso, Thomas. Fisher vai te encontrar", disse Harry ofegante, deitado no chão. "Nós vamos encontrá-lo primeiro", disse Thomas, respirando com dificuldade. "Diga, Harry, onde está Fisher?" "Ele está lá, no centro da cidade. Ele disse que seria uma coletiva de imprensa", sussurrou Harry. Simon, segurando o lado ensanguentado, olhou para o telefone que estava encostado na parede. "Espere", protestou Simon. "Ele só danificou a carcaça. Precisamos do chip. Ele contém as últimas chamadas. Podemos descobrir de qual número o Fisher ligou. Enquanto isso,
Na luxuosa sala de conferências localizada no centro da cidade, Fisher, o principal concorrente de James, erguia-se atrás de um imponente pódio, cercado por flashes de câmeras e uma multidão de jornalistas. Seu terno impecável enfatizava sua confiança e seu rosto expressava uma mistura de indignação e presunção. "Senhoras e senhores", proclamou Fisher com voz alta e firme, "hoje vou revelar a vocês a verdadeira essência de um homem que se autodenomina um empresário honesto, mas que, na verdade, é um vigarista. O vídeo que vocês verão agora será a prova de quem realmente é James Brown." Fisher gesticulou, apontando para a enorme tela atrás dele. O técnico sentado atrás do painel apertou o botão. Passaram-se depois 2 segundos. A tela não acendeu. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Fisher franziu as sobrancelhas e depois sorriu, tentando dissipar o silêncio constrangedor. "Pequenos problemas técnicos, meus amigos. É só 1 segundo", disse ele, acenando nervosamente para o técnico. Mais 10 segundos se passaram. Os jornalistas começaram a cochichar entre si. "Sr. Fisher, o que aconteceu? Onde está a gravação?" perguntou um dos repórteres sentados na primeira fila. "Sim, estamos esperando. São problemas técnicos ou você está apenas ganhando tempo?" perguntou outra pessoa. Fisher sentiu o calor subir sob o colarinho da camisa. Ele se virou para o técnico, o sorriso desapareceu de seu rosto. "O que aconteceu com o vídeo? Onde está a transmissão?" sussurrou Fisher, sibilando, tentando não falar no microfone. "Sr. Fisher, temos um problema. A transmissão está acontecendo, mas o sinal de vídeo está bloqueado por algum motivo. Nossos especialistas estão tentando descobrir quem pode ter feito isso", disse o técnico, olhando nervosamente para o equipamento. A raiva tomou conta de Fisher e ele bateu com o punho no pódio. Os microfones emitiram um som agudo com o impacto. Ficou claro para ele que James, ou alguém do seu círculo, havia adivinhado seu plano e tomado o controle da situação. Na sala apertada e salgada do farol, que se tornou seu abrigo temporário, Estelle olhou para a bandagem em sua cabeça. Ela olhou para o relógio e depois para Simon e Thomas. "A conferência deve começar agora", sussurrou Estelle. "Não podemos permitir que a polícia prenda seus cúmplices antes que Fisher seja detido. Seu motivo não é apenas a vitória, mas a humilhação pública de James. Portanto, a única maneira de detê-lo é humilhar publicamente o próprio Fisher." Pegando o cartão SIM que Thomas lhe estendeu, ela o segurou nas mãos. "James, precisamos agir sem demora. Primeiro, precisamos levar Simon ao hospital. Ele será nossa testemunha. Eu ligarei para meu antigo departamento. É nossa única chance de sucesso. Se eles não vierem em nosso auxílio, perderemos tudo", explicou Estelle rapidamente o plano a James e Simon. Depois de organizar o envio secreto de Simon para a clínica mais próxima sob um nome falso, James observou Estelle se aproximar do telefone fixo e discar o número. Da outra ponta da linha, ouviu-se a voz familiar e cansada do detetive Gray. "Stone, é você? Pensei que estivesse de férias em..." "Gray, espere!" Estelle a interrompeu, sua voz soando firme. "Preciso de um mandado, e o mais rápido possível. Entendo que isso pareça estranho, mas estamos falando de Fisher. Ele está dando uma coletiva de imprensa para difamar James, mas ele mesmo é o sequestrador." "Sequestrador? Estelle, você está falando sério? Onde estão as provas?" Gray não acreditava nela. "Aqui estão as provas, Gray. Tenho o chip do número que Fisher usou para ligar para seus cúmplices. Esses números levam à conspiração e à organização do sequestro. Além disso, temos o refém que ele sequestrou, Simon, que viu e ouviu tudo e agora está no hospital sob proteção, pronto para contar tudo." "Estelle, você tem certeza disso? Se você estiver errada, será o fim da minha carreira e para você, o retorno ao serviço, sob julgamento." "Gray, nunca estive tão certa.
O tempo está se esgotando. Ele vai divulgar documentos falsos. Precisamos detê-lo antes que ele faça isso publicamente, ou todo o mundo da elite entrará em colapso. Haja agora, disse Stelle desligando o telefone. A atmosfera na sala de conferências era tensa. Fisher, sem se conter, pegou um maço de papéis e se dirigiu aos jornalistas. Se vocês não querem assistir ao vídeo, vão ver isso mesmo assim, gritou Fisher, brandindo os documentos falsos. Esta é a prova de que James... De repente, sua fala foi interrompida. No meio do discurso, as portas da sala se abriram e 4 policiais liderados pelo detetive Gray invadiram o local. Senhor Fisher, disse Gray, aproximando-se do pódio, você está preso por suspeita de sequestro com fins de extorsão, falsificação e conspiração. Temos um mandado de prisão. Fisher, atordoado, deixou cair os documentos. Os jornalistas entraram em ação, ligando câmeras e gravadores. Em um instante, tudo mudou. As manchetes destinadas a James agora eram para seu concorrente. Na sala fria do Farol, Stelle, que acabara de informar Simon e James sobre o plano de ação, sentiu seu telefone vibrar repentinamente. Era o detetive Gray ligando. Stelle atendeu imediatamente. O que aconteceu, Gray? Nós o pegamos, Stone, disse Gray, com um tom de alívio misturado com raiva na voz. Fisher foi preso no centro de imprensa sob suspeita de sequestro e conspiração. Os jornalistas estão em pânico. É uma notícia incrível. Mas... E então, Gray? Exigiu Stelle, com um olhar tenso para James. Seus advogados já estão no local e sabem fazer o trabalho deles. Fisher jogou os papéis na mesa. Provavelmente são falsos. Simon é nossa testemunha, mas precisamos de uma prova mais conclusiva, algo que nos permita apresentar uma acusação incontestável. Ao ouvir as palavras de Gray, James abateu-se e empalideceu. Gray, você não devia pensar que isto era o fim. Entendemos que ele precisa sair ileso de tudo isso. Ele mandou alguém eliminar o principal argumento contra ele. O documento que prova sua posição dominante nesse esquema, disse Stelle. É exatamente o que eu preciso, Stone, disse Gray. Provas concretas. E onde posso encontrá-la? Não posso te contar isso, respondeu Stelle laconicamente. Eu mesma estou indo para lá. Apenas cuide do Fisher. Não deixe que ele tenha acesso às ligações. Talvez tenhamos 15 minutos de vantagem. Desligando o telefone, Stelle olhou para James. Ele foi preso, mas não está abatido, enfatizou Stelle. Se não encontrarmos esse arquivo, Fisher ficará em liberdade. Na sala fria do Farol, Stelle, que acabara de explicar seu plano a Simon e James, sentiu seu telefone tocar repentinamente. Era o detetive Gray. Stelle atendeu imediatamente. O que aconteceu, Gray? Nós o pegamos, Stone, disse Gray, com um tom de alívio misturado com raiva na voz. Fisher foi preso no centro de imprensa sob suspeita de sequestro e conspiração. Os jornalistas estão em polvorosa. É um escândalo. Mas o que, Gray? Exigiu Stelle, olhando para James com tensão. Os advogados dele já chegaram e sabem muito bem o que estão fazendo. Fisher jogou os papéis na mesa. Provavelmente são falsos. Simon é nossa testemunha, mas precisamos de algo mais substancial. Algo que nos permita apresentar uma acusação que nenhum advogado consiga contestar. Ao ouvir as palavras de Gray, James abateu-se e empalideceu. Gray, você não deveria pensar que isso é o fim. Sabemos que ele precisa se livrar das provas. Ele mandou alguém destruir a principal prova, o documento que confirma seu papel principal nesse esquema, disse Stelle. É exatamente isso que eu preciso, Stone. A prova verdadeira. Onde posso encontrá-la? Perguntou Gray. Não posso te dizer, respondeu Stelle bruscamente. Eu mesma vou até lá. Apenas cuide do Fisher. Não deixe ele usar o telefone. Temos talvez 15 minutos de vantagem. Desligando o telefone, Stelle olhou para James. Ele foi preso, mas não está abatido, enfatizou Stelle. Se não encontrarmos esse arquivo, Fisher ficará em liberdade. O arquivo...
sussurrou James. Está guardado no meu cofre, no meu antigo apartamento depósito. É nesse arquivo que estão os documentos autênticos e assinados que comprovam que Fisher está por trás de todo esse esquema. Thomas, você reconhece esse lugar? Depressa, exigiu Steele. Sim, é um prédio abandonado. Fisher sempre teve um agente reserva para casos como este, alguém que não se reportava a Harry, disse Thomas com a voz tensa. É o Damien. Ele já deve estar lá para destruir o arquivo. Steele colocou a mão no ombro de Thomas, pedindo que ele olhasse para ela. Thomas, você tem certeza disso? Você entende que está agindo contra Fisher e seu homem mais leal? Isso pode afetar sua família. Você está pronto para aceitar isso? Perguntou Steele. Thomas assentiu. Seu olhar ficou firme como aço. Minha família já sofreu por causa dele. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Estou pronto, repetiu Thomas. Eu vou levá-los até lá. Tenho um plano para detê-lo. Simon, você tem instruções claras, disse Steele. Sua tarefa é ser testemunha. Você vai esperar pela polícia, tanto pelo Harry quanto pelo Fisher. Você é a chave para a prisão deles. Eu vou conseguir. Boa sorte para você, disse Simon com confiança, apertando o lado ensanguentado. Entregue este arquivo a eles. James, Thomas e Steele correram para o carro de Thomas e partiram em direção à cidade, indo para um apartamento abandonado na 4ª Rua, número 91. Thomas, com que rapidez você pode nos levar até lá? Perguntou James. 15 minutos. O cofre está atrás da lareira antiga. Thomas explicou que Damien deveria pegar o código do cofre com Fisher antes da coletiva de imprensa, para o caso de algo dar errado. O código... Droga! Hoje é o aniversário da Lily, murmurou James, horrorizado, lembrando-se de que usava essa data para todos os seus códigos importantes. O carro parou em frente a um prédio cinza abandonado. Thomas apontou para um carro preto e discreto parado na sombra. É o carro do Damien. Ele já está dentro, sussurrou Thomas. Subindo pela escada de emergência, eles chegaram ao 16º andar. O corredor estava silencioso como um túmulo. A porta do apartamento estava entreaberta. Steele, colocando o ouvido na fresta, ouviu um rangido metálico e uma pessoa respirando pesadamente. Ele está abrindo o cofre, sussurrou Steele. Thomas, você é uma manobra de distração. Damien está contando com a polícia, não com você. Thomas assentiu, empurrou a porta e entrou. Damien, eu sei que você está aqui. É o Thomas, gritou ele, sua voz ecoando por todo o espaço. Fisher foi preso. Desista, você não vai vencer. Um estrondo ecoou na sala de estar. Damien, um homem enorme e careca vestido de preto, ajoelhou-se diante do cofre aberto. Em sua mão, uma lâmpada de solda estava acesa, pronta para incinerar todo o seu conteúdo. Damien desviou o olhar e viu Thomas. Um sorriso frio apareceu em seus lábios. Thomas, disse Damien sem tirar os olhos de Thomas, eu sabia que você era um traidor. Fisher disse que você traria James. Não importa por que você está aqui, mas o arquivo deve ser destruído. Damien levantou a mão, na qual segurava um rolo de papel bem enrolado. Antes que Thomas pudesse reagir, Damien acendeu o maçarico. Steele sabia que Damien não era apenas um guarda-costas, mas um homem obcecado por seu objetivo. Ele tinha em mãos o arquivo que estava pronto para destruir, e a prisão de Fisher não tinha qualquer importância. Se o arquivo fosse destruído, Fisher ficaria livre, mantendo sua inocência. Eles tinham apenas 1 segundo para salvar sua principal vantagem. Ela pegou a arma que estava no bolso de James, mas sabia que não teria tempo de atirar. Ela precisava fazer com que James, que estava escondido atrás da porta, saísse para fora antes que Damien destruísse a única prova de sua vitória. Na sala de estar do apartamento abandonado, Damien acendeu um maçarico, cuja chama revelou o principal trunfo, um documento enrolado. O arquivo precisa ser destruído, repetiu Damien com determinação fria, preparando-se para aproximar a chama dele.
Em um piscar de olhos, Estelle percebeu que não havia tempo para a pistola. Ela empurrou James, que ainda estava parado imóvel na porta. «James, agora é sua chance de sobreviver!» exclamou Estelle. James finalmente saiu do seu estado de paralisia. Ele se lançou para a frente sem mirar, direto para Damien. No mesmo instante, Thomas correu para o lado oposto, pegou o objeto pesado mais próximo, um velho castiçal de metal, e o jogou com força em Damien. O castiçal atingiu a têmpora de Damien. A lâmpada voou de suas mãos e ele cambaleou, mas a lima permaneceu firmemente apertada em sua mão. James, apoiando-se em seu peso, lançou-se sobre Damien. De repente, uma luta curta e feroz começou. Damien era mais forte, mas Thomas e James agiram em conjunto. «A lima! Peguem a lima!» exclamou Thomas. Estelle, com um pulo, caiu no chão, pegou a pistola e apontou diretamente para Damien, que naquele mesmo instante empurrou James. «Damien, solte-o! Fisher já está na prisão! Isso é inútil!» disse Estelle. Damien mostrou os dentes. «Ele vai voltar! Ele me mandou! Você será a primeira!» Em vez de atirar, Estelle jogou a arma no canto mais distante da sala, distraindo a atenção de Damien. Virando-se instintivamente para avaliar a ameaça, James aproveitou o momento e arrancou o rolo de papel de suas mãos. «Aqui está! Eu peguei!» exclamou James. Vendo a oportunidade, Thomas deu um soco na mandíbula de Damien. Damien caiu no chão, respirando pesadamente. 30 minutos depois, Estelle estava na delegacia, entregando o rolo enrolado ao detetive Gray. James estava ao lado dela, com as mãos ainda tremendo. «Aqui está, Gray», disse Estelle. «Os originais, assinados por Fisher. Agora você tem provas para prendê-lo por fraude e corrupção». Gray desdobrou as folhas de papel e passou alguns segundos examinando-as. Depois disso, ele ergueu os olhos. «Stone». Gray sorriu pela primeira vez em muitos anos. «É o fim da linha para ele. E talvez o começo para você. Você fez muito bem. Agora, Fisher não vai mais voltar». «E quanto ao Thomas?» perguntou James. «Thomas fez um acordo», disse Gray. «Ele confessou, entregou Harry voluntariamente e prestou depoimento como testemunha. Além disso, ele ajudou a salvar Simon e revelou a principal carta na manga. Ele concordou em cooperar com as autoridades. A justiça será atenuada. Ele receberá a liberdade. E quanto ao pai de Thomas, ele era seu rival, mas é inocente», lembrou Estelle. Gray assentiu. As declarações de Thomas e esses documentos inocentam completamente seu pai. Fisher o usou como um instrumento para seus próprios fins. Os documentos indicam claramente que o pai de Thomas não participou desse esquema. É preciso restaurar a justiça. Vou enviar pessoas imediatamente para retirar todas as acusações contra ele. Uma semana depois, a vida voltou ao normal, mas já não era mais como antes. Simon estava se recuperando e Fisher estava preso. James chegou à porta de sua mansão e a abriu. Estelle estava parada na soleira. «Você está indo embora?» perguntou James, olhando para a mala dela. «Sim, minha tarefa aqui está cumprida. Você está seguro e sua empresa também», respondeu Estelle. «Estou voltando para a delegacia. Gray ligou e disse que eu ganhei uma segunda chance». «Estelle». James apertou a mão dela. «Você me salvou, Estelle. Você salvou a todos nós. Como posso te agradecer?» «Não se preocupe, James», respondeu Estelle, olhando nos olhos dele. «Só vou te dizer uma coisa. Viva com honestidade. Torne esta cidade mais bonita». James prometeu que tentaria. Thomas esperava por Estelle na beira da estrada, ao volante de seu carro. Estelle saiu para a rua e se aproximou dele. «Para onde vamos?» perguntou Thomas. «Para a delegacia. Tenho muito o que fazer. E você?» perguntou Estelle. «Estou começando uma nova vida», declarou Thomas. «Sem mentiras e sem Fisher. Obrigado, Estelle», acrescentou ele. «Preciso te devolver uma coisa».
Thomas entregou a ela um pendrive compacto de metal. São todas as gravações originais e cópias de segurança de todos os atos ilícitos de Fisher e do meu pai. Espero que você as utilize. Para jogar limpo, explicou Thomas. Estelle percebeu de repente. A vitória não estava na prisão de Fisher, mas no fato de ela ter conseguido ampliar seu círculo de aliados. Ao lhe dar o pendrive, Thomas não lhe deu apenas provas, mas a chave para controlar todo o mundo criminoso da cidade. Agora, ela tinha todos os motivos não apenas para voltar à polícia, mas também para mudar radicalmente o sistema existente. O verdadeiro início de sua jornada estava apenas começando.